Olá, pessoal. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que são os estados físicos da água e quais são suas mudanças de estado físico. Estamos na turma de 5º ano e esta aula vai ser ministrada pela professora Glenda Galvão, em seguida pela professora Gerlane Pacheco e por fim Kelly Carolina. O assunto que iremos abordar hoje será a água. A água, pessoal, ela é fundamental para a existência de vida. O corpo de todos os seres vivos contém água, seja em maior ou em menor quantidade. No sangue, por exemplo, a água ela é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. Então, além da água ser necessária para o funcionamento do corpo, ela também é muito importante para os seres vivos que precisam viver em ambientes aquáticos. Estamos falando aqui dos organismos aquáticos, por exemplo, que habitam em lagoas, habitam em rios, os animais aquáticos que habitam nos mares, né? Então, eles só sobrevivem nesses locais que contêm água. A imagem que vemos agora ela representa o total de água existente na Terra. Então, é possível notar que a maior parte da água do planeta, ela é formada por água salgada. Apenas uma pequena parte, dessa porção da água, ela é doce. E ela se encontra em rios e lagos, certo? Então, a maior parte ainda está congelada nos polos e isso acaba por dificultar o uso das pessoas. Outra parte da água da Terra está armazenada em aquíferos, que são reservas subterrâneas. Os aquíferos eles são formados pela água da chuva que infiltra através dos poros do solo e das rochas. Então, a gente percebe, quando a gente olha a nossa volta, que a água ela está em todos os lugares e que ela é importante, que ela é extremamente importante para a manutenção da vida. Agora que percebemos que boa parte da água doce está armazenada nos aquíferos e percebemos toda a importância da água para as nossas vidas, e para a manutenção delas, agora vamos estudar um pouco mais sobre como a água pode ser encontrada no planeta Terra, ou seja, em quais estados físicos a água é encontrada no planeta Terra. É isso que vamos ver agora, os estados físicos da água. Na natureza, a água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. A maior parte da água do planeta está no estado líquido, como a água dos rios, dos lagos e principalmente dos oceanos. O gelo é a água no estado sólido. Nos ambientes polares, o gelo ele se forma em uma grossa camada e pode ter vários metros de espessura. Nas regiões dos polos são comuns os icebergs, que são grandes blocos de gelo que, em geral, se desprendem de geleiras
e flutuam pelas águas dos mares árticos ou antárticos. Essa imagem é a representação de um iceberg próximo a um barco. A maior parte dessas estruturas estão submersas, o que representa um grande perigo para os navegadores. A neve que cai em locais com temperaturas muito baixas também é formada no estado sólido. O granizo ele é composto de pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens das chuvas. Então, esses são exemplos de como a água pode ser encontrada nos estados líquido e no estado sólido. Olá, crianças, eu sou a professora Gerlane e vou dar continuidade falando sobre a água no estado gasoso. A água no estado gasoso também é conhecida e chamada de vapor de água e é encontrada no ar que está à nossa volta. Não vemos o vapor de água presente no ar porque ele é invisível. Então, nessa imagem que está aparecendo na sua telinha, contém os 3 estados da água, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. A figura aí embaixo que mostra o cubo de gelo está na forma sólida. A água do copo e da garrafa estão no estado líquido e o ar ao redor dos objetos que contêm a água estão no estado gasoso. Então, crianças, irei dar continuidade falando sobre as mudanças de estado físico da água, né? A água, ela pode mudar de estado físico, como está aqui na sua telinha. O cubo de gelo derreteu e depois evaporizou, né? Então, observe essa ilustração que está na sua tela, né? A primeira figura do lado esquerdo, o gelo ele derreteu ao ficar em contato com a temperatura do ambiente. Então a criança fala: "Eu esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu". Já na segunda imagem, que fica à direita, mostra que a água passou do estado gasoso para o líquido, porque a temperatura, a tampa da panela, estava em menor temperatura. Então, o vapor de água quente que saiu da panela se transformou em gotinhas de água. Foi onde a mulher falou: "De onde vieram essas gotas?" A passagem da água sólida para o estado líquido se chama de fusão, né? Que é a transformação da água do estado sólido para o estado líquido. O gelo ele derrete fora porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que 0 graus. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais que têm a temperatura abaixo de 0. Exemplos disso temos dentro do congelador, né? Como está aparecendo aqui em sua tela, ou em algumas regiões bem frias do planeta. Sendo assim, essa transformação é chamada de solidificação. Então, aqui temos um esquema sobre a fusão e a solidificação. A fusão é do estado sólido que passa para o estado líquido, e a solidificação é que do estado líquido passa para o estado sólido. Então, a água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Pode acontecer por 2 maneiras. A evaporação acontece quando a água que está no recipiente de um objeto ou acumulado, como em uma poça, recebe um pouquinho de calor do ambiente e passa lentamente para o seu estado gasoso. As louças que secam sozinha, as roupas que enxugam no varal, são exemplos de evaporação. Temos também a ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida. Ocorre quando a água atinge 100 graus, formando-se bolhas de vapor de água, portanto, na superfície como no interior do líquido, né? A vaporização da água em um recipiente colocado em cima de um chamas
é um exemplo de ebulição, como estamos vendo. A panela está em cima do fogo e está saindo as bolinhas de água, então isso se chama ebulição. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando é submetido a temperatura mais baixa que a sua temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada de condensação, quando o vapor que sai da panela se condensa, voltando ao seu estado líquido. Por isso, tem gotas de água na tampa da panela, como estamos vendo aí. E é isso, crianças.